Salve, salve amigos, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Bom, na última quarta-feira tivemos o julgamento envolvendo os incidentes que aconteceram no Clássico Brapel. Importante lembrar, que esse julgamento é sempre com base naquilo que foi relatado pela súmula do árbitro, tá? Outros incidentes que acabaram não sendo registrados pela súmula, eles não vão para julgamento, tá? Isso porque faz parte da justiça desportiva. É importante lembrar isso aqui porque tem muita gente falando que houve outros incidentes acontecendo após a saída da comissão de arbitragem do campo para o vestiário e por isso que esses fatos acabaram não sendo registrados na súmula. Então, o julgamento aconteceu de acordo com a súmula apresentada pelo árbitro da partida. Vamos lá então com as punições. O Pelotas acabou sendo punido com uma multa de R$ 2.500 por conta dos rojões jogados pela torcida Auricerulha dentro do campo. Inclusive um deles ficou muito próximo do goleiro Gabriel. Isso tudo relatado na súmula do árbitro do jogo. Além disso, o Pelotas acabou sendo punido com 2 perdas de mando de campo. Então o Pelotas vai ficar com 2 perdas de mando de campo. Já eu comento mais em cima disso. Já para o Brasil acabou sendo punido com uma multa de R$ 1.700 por conta dos objetos jogados pela torcida do Brasil e também pelo Brasil não ter oferecido segurança completa no setor visitante. Então o Brasil é punido pela sua torcida e punido também pela torcida do Pelotas ter jogado os objetos no campo, já que o Brasil é o dono da praça, nada mais justo do que também zelar pela segurança não só do seu torcedor, mas também pela torcida visitante que comparece à sua praça esportiva. Já o jogador Lucas Huck, do Pelotas, volante do Pelotas, ele acabou pegando 2 jogos de punição, um já cumprido e ele vai cumprir o outro agora na partida deste feriado contra a equipe do Aimoré. O jogador acabou voltando para o campo depois da expulsão. Ele foi expulso por uma conduta violenta pelo árbitro da partida ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. Ele foi retirado, resistiu muito à decisão da arbitragem, reclamou bastante, saiu do campo. No apito final do primeiro tempo, ele retorna para o campo para reclamar com a arbitragem. Inclusive, segundo o árbitro da partida, relatado em súmula, pisou de forma assintosa, de forma intencional no pé do árbitro, e isso acabou fazendo com que ele fosse punido com esses 2 jogos de suspensão, um já cumprido, e agora ele vai cumprir o outro na partida contra a equipe do Aimoré e fica de fora então do jogo deste feriado. Bom, vamos lá, vamos comentar em cima disso aqui. Em relação às multas, eu acho que está justo, tá? Eu acho que tem que ter também uma consciência por parte dos torcedores, tem que ter uma consciência também por parte de quem vai, do clube, de conscientizar o seu torcedor que ele não está indo para uma praça de guerra, que ele está indo para assistir um jogo de futebol. Também concordo que o clima hostil do clássico, ele é normal. Tá? Ele é normal, o clima hostil do clássico. Então, em alguns momentos, o TJD sempre acaba exagerando. Ninguém vai esperar que as torcidas vão para o estádio e joguem flores, joguem presentes para dentro do campo, ursinhos de pelúcias. Não, obviamente que vai ter sempre esse clima hostil dentro de um clássico. E aí, obviamente, que o clube já tem que estar imaginando que ele vai ser punido. Tanto o Brasil como também Pelotas, ele já tem que mais ou menos previamente imaginar que vai ter punição por conta desse clima hostil que sempre sempre acontece nos clássicos, tá? Em relação às perdas de mando de campo do Pelotas, eu acho que foi exagerado, tá? Por mais que tenha o agravante, desses rojões terem sido jogados dentro do campo, ofereceu risco, mas eu acho que a perda de mando de campo está punindo o clube. Por mais que seja a torcida do clube, o clube ele não é responsável. Ninguém foi em nome do clube jogar um rojão dentro do campo. Então eu acho que sempre essa punição ao CNPJ ela é muito grave porque o autor foi no CPF. Então sempre gosto de que a punição seja por CPF. Punições exemplares. Não adianta punir o clube porque aí isso aí vai seguir acontecendo. O clube não vai conseguir identificar, não vai saber quem foi o autor da ação. Então o cara vai se sentir
como impune, com um clima de impunidade. Então ele vai seguir fazendo, ou vai dar exemplo para outros seguirem fazendo esses atos e acabar atrapalhando o andamento do clube, porque para um clube como Palmeiras, para um grupo como o Corinthians, não ter uma punição de R$ 2.500 é fichinha, mas agora para um clube como o Brasil, para um clube como o Pelotas, ter uma punição como essa é muito grande, daqui a pouquinho um salário de um jogador que deixa de pagar, por causa que tem que pagar uma multa para o TJD da Federação Gaúcha de Futebol. E são coisas totalmente evitáveis. Esse que é o principal ponto que a gente tem que partir daqui, tá? São coisas extremamente evitáveis. Situações em que o camarada que está do lado, vendo o cara fazer isso, denuncia ele, diz, cara, isso aí vai punir o clube, não vai punir. Por exemplo, a torcida do Pelotas jogou rojão dentro do campo, achou que a punição seria para o Brasil, mas o ato partiu da torcida do Pelotas, então o Pelotas acabou sendo punido. Então ele agiu de forma a tentar prejudicar o adversário e acabou prejudicando o próprio clube, fogo amigo. Então acho que isso aí tem que ser evitado. Então quem está na arquibancada e está assistindo o camarada fazer esse tipo de situação, denuncia ou tenta evitar com que ele faça isso, porque isso aí vai gerar problemas para o clube que vai acabar sendo punido com essa situação de ter objetos jogados dentro do campo. Então é importante que quem esteja na praça de desporto tenha também essa consciência, que ele não está liberado de fazer absolutamente tudo que ele queira, que ele precisa também ter essa consciência de que precisa ter o mínimo de educação dentro de um estádio de futebol. Bom, o Lucas Huck, como relatado pelo árbitro, isso aí eu acho que o Pelotas até acaba não recorrendo, porque o árbitro se sentiu ofendido pela ação do jogador, então por isso que ele acabou sendo punido, tá? Pelos 2 jogos que ele acabou pegando. Eu acho que a multa, acho que vai ser difícil dos clubes conseguirem resolver esse negócio da multa. Acho que o Pelotas talvez consiga reverter a questão dos mandos de campo. Acho que para o jogo contra o Aimoré, o Pelotas deve manter o jogo na Boca do Lobo, isso porque já iniciou o processo de venda de ingressos, então acho que a partir da semana que vem, e aí com o tempo do Pelotas conseguir recorrer, a tendência é que o Pelotas consiga o efeito suspensivo para a Boca do Lobo e consiga mandar os jogos da decisão, caso o Pelotas avance a decisão da Copa Rui Carlos Osterman dentro da sua casa, dentro do estádio da Boca do Lobo. Bom, em relação, que vi muito torcedor do Pelotas na rede social falando, mas tivemos problemas na saída da delegação do Pelotas para o vestiário, inclusive teve um segurança que acabou caindo da escada, isso aí até acompanhei na transmissão na Rádio Pelotense, o Caldenei Gomes fez esse registro na transmissão, inclusive os repórteres também fizeram esse registro na transmissão, só que isso não foi relatado na súmula, tá? Isso não foi relatado na súmula. O TJD, a incumbência do TJD é relatar aquilo que está na súmula. E aí, como tudo aquilo que foi relatado pelo árbitro entrou dentro dos artigos da disciplina do TJD na Federação Gaúcha de Futebol, eles acabaram julgando apenas aquilo que foi relatado na súmula. Como esses incidentes que acabaram acontecendo, de um segurança ter caído ali da arquibancada, ali, ter caído ali daquela escada ali, de saída para o campo, e isso aí não foi relatado na súmula, isso não foi a julgamento. Então por isso que o Brasil acabou não sendo punido e não sendo julgado por conta dessa situação. Se isso tivesse sido relatado na súmula, por exemplo, a Brigada Militar poderia ter ido lá e dito isso para o árbitro e o árbitro relatar isso em súmula. Só que isso acabou não acontecendo porque não foi relatado na súmula e não havendo esse relato na súmula, não há necessidade de ter o julgamento, por mais que muita gente tenha visto esse fato acontecido na torcida do Brasil, ali na saída do vestiário
do visitante. Por isso que eu disse, né, no vídeo que eu falei sobre a súmula, né, do clássico, de que precisa haver uma situação ali de que não pode colocar o clube visitante, o vestiário do clube visitante, abaixo da torcida mandante. Vai ter problema, e já não é a primeira vez que teve problema. Na Série B do Campeonato Brasileiro nós tivemos muitos problemas em relação a essa hostilidade da saída da delegação visitante e, claro, com um confronto ali com os torcedores do Grêmio Esportivo Brasil. Alguns torcedores provocam, às vezes quem está saindo do campo também provoca e acaba gerando todo esse clima de hostilidade dentro do campo. Mas enfim, eu até tinha feito um vídeo anteriormente, acabei não subindo ele aqui para o YouTube porque tinha algumas informações erradas, mas agora sim, com todas as informações corretas, então essas foram as punições para Grêmio Esportivo Brasil e para Esporte Clube Pelotas em relação aos incidentes envolvendo o Clássico Brapel. Claro que as duas equipes podem recorrer, né, desse primeiro julgamento. Beleza, pessoal? Então tá, te inscreve aí no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.